Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com você, telespectador da PUC TV, e estamos mais uma vez aqui gravando conosco a segunda parte da entrevista que nós começamos na semana passada, dias atrás. Está aqui conosco o Wilton Sampaio, ele que é árbitro FIFA, é um goiano, ele é de Teresina, de Goiás, se formou lá em Brasília, mas claro, né, voltou. Bom filho a casa torna, né? Exatamente, Paulo. Olá, obrigado pelo Tudo convite. bem? Tudo bem? Exatamente, bom filho a casa torna. Sou goiano, né? Vivi uma época, um período em Brasília, formei em Brasília, mas desde 2011 eu atuo pela Federação Goiana, no qual pertenço, no qual eu ingressei, né, ao quadro da FIFA em 2013. E você, quando começou a sua carreira, você não tinha, os hábitos de futebol não tinha à sua disposição a tecnologia que se tem hoje. Vamos fazer o seguinte, eu chamo a vinheta, um intervalo rápido, e em seguida a gente fala sobre esse auxílio que deveria ser importante e muitas vezes acaba atrapalhando a vida de todo mundo, que é o VAR, aquela coisa toda. Fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o Wilton Sampaio, ele que é árbitro de futebol e é árbitro FIFA. Ele foi convocado mais uma vez para apitar numa Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo, você foi juiz de vídeo, é isso? Árbitro de vídeo, na Árbitro de Rússia. vidro. Onde é que eu fui arrumar um juiz? Por que quem é que implicou tanto com essa história de vocês serem chamados de juiz? Então, acho que é uma situação até engraçada, né? Porque antigamente ninguém falava árbitro de futebol, né? Sempre Isso. falava juiz de futebol, seja no futebol de vaza, no futebol amador, né? Até hoje é tido como juiz, né? Hoje não, hoje assim já está mais inserido, né, o nome como árbitro de futebol, né? Então a gente costuma ver que o juiz é para outras situações, né? Então nós assim encaramos de forma natural também. É como uma corte arbitral está para a justiça, não é isso? Exatamente. Um é árbitro, outro é juiz. Então coloca assim o árbitro de futebol como juiz porque ele está ali julgando, né, as situações que acontecem no jogo de futebol. Wilton, a primeira partida que você apitou, você tinha quantos anos? Mas eu tinha, quando eu iniciei no amador, 14, 15 anos. 14 anos. O que é que tinha na cabeça de um menino de 14, 15 anos para apitar uma partida de futebol? Você entendia de regras já naquela época? Entendi um pouco porque eu jogava futebol, né? As pessoas falavam que, até meu pai me contou também uma vez, que ele também gostava de apitar jogos, né? Então pode ter sido a influência do meu pai, né? Mas eu sempre lembro que na minha cidade tinha os times, né, ali para disputar os torneios, os jogos, né, os amistosos. Lá em Teresina. Em Teresina, mas nunca tinha assim uma figura do árbitro, né, a figura do popular juiz. Foi um luxo, então. Né? E aí despertou, né, o interesse, né, no dia lá para a noite lá, não, quem vai apitar o jogo sou eu. Então fui lá, comecei a apitar aquele jogo, as pessoas gostaram, né, e comecei a apitar futebol amador na minha região. Até surgiu o convite para vir para Brasília, né, para estudar, né, fazer o ensino médio em Brasília. E eu tive a oportunidade em Brasília mesmo, né, de fazer o curso de arbitragem. E esse curso de arbitragem foi feito na federação, pela federação? Pela Federação de Brasília no ano de 2000. No ano de 2000, quando o futebol de Brasília ainda tinha alguns representantes mais a interessantes. nível, Tinha o nacional, CEUB, isso, exatamente. tinha o Brasiliense, Gama. Tinha alguns times disputando ali a Série B e a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí eu atuei, naquele ano eu me formei no ano de 2000, em 2001 já comecei a atuar, né, nos campeonatos organizados pela Federação de Brasília. Tá, e como é que era apitar antigamente, que você não tinha recurso nenhum? Né? Você, por exemplo, quando começou não tinha exatamente o luxo também de ter bandeirinhas, né, auxiliares. Era você e o apito e ponto final. Agora, hoje não. Hoje você tem já algumas coisas que chegaram como novidades, né, como o VAR, por exemplo, e tem outras que vão ser aplicadas, inclusive, agora durante a Copa. Quais são? Exatamente. Quando a gente iniciou, Paulo, a gente era só o árbitro no campo de jogo, né? Não tinha bandeirinha, você tinha que
saber se a bola saiu na lateral ou não, que é a coisa mais difícil, né? Você correr todo o campo de jogo, se posicionar de uma forma diferente para analisar se essa bola saiu na linha lateral, se essa bola saiu na linha de meta, né? Se ultrapassou a linha do gol, se não ultrapassou a linha do gol. E de lá para cá a gente foi ganhando, né, os auxiliares, né? A gente chama os populares bandeirinhas, né? Que são peça fundamental no jogo de hoje, né? Hoje a gente tem que ter esses auxiliares porque ele colabora muito, não só com a parte específica deles, mas como o trabalho de equipe, né? Então é uma equipe integrada juntamente com o quarto árbitro, né? Que é um árbitro de futebol que está ali também para nos auxiliar, e super bem preparado. E numa emergência também. Numa emergência, né? Na possível lesão de um dos integrantes, já aconteceu várias vezes, né? E ele substitui, né, ou o assistente ou o árbitro, né? Então a gente agradece muito e tem a tecnologia. A tecnologia não começou, vamos pegar no início. Começou com a bandeirinha eletrônica, né? Um dispositivo que a gente utiliza até hoje no braço, né? E dá um choquezinho. Onde o assistente né, é um bip, né? Tanto sonoro como um choquinho, né? Como ele treme no seu braço, ele vibra no seu braço. E aí o assistente informando, né, alguma sinalização, seja um impedimento, seja uma situação de falta, uma substituição. E isso foi um dos primeiros avanços, né, de tecnologia para a arbitragem. Depois veio o rádio, né, o intercomunicador, né? A gente passou a utilizar o intercomunicador e esse intercomunicador ele contribuiu muito, né? Até hoje ele contribui, né? Porque não existe o trabalho de árbitro de vídeo sem esse intercomunicador, né? E aí veio o advento, né, do árbitro de vídeo, que a gente começou a utilizar, né, em 2016 para 2017 nas competições internacionais, quando iniciou todo esse processo, né? E aí a gente iniciou na Copa da Rússia, eu vou falar de Copa em 2018, né? A gente utilizou na Rússia e no mesmo ano já começamos a utilizar nas competições aqui no Brasil. E por mais que as pessoas falam que o VAR é polêmico, que o VAR é isso, que o VAR atrapalha o jogo, pelo contrário. É uma tecnologia que eu queria ter ela desde o início da minha carreira, né? O quanto o VAR contribui, né, com o trabalho da arbitragem, com o trabalho do futebol, né, em fazer o máximo possível do resultado justo. Lógico que o VAR tem seus protocolos a ser seguido, né? São várias situações protocolares, né? A cada ano vai avançando e a gente espera, né, mais ferramentas como o VAR, né, de tecnologia, para contribuir com, não só com a arbitragem, mas de forma principal com o futebol. O VAR contribui, mas a voz final é do juiz de campo. Exatamente. Juiz, a decisão final. Árbitro de campo. Exatamente. A decisão final é sempre do árbitro de campo, né? Quando Sim. o árbitro é chamado, né, que a gente fala é chamado naquela televisão, a gente chama de ARA, né? Em inglês RRA, né? É onde o árbitro vai analisar o lance. A decisão final é do árbitro de campo, né? O árbitro de vídeo ele é como um assistente, como um auxiliar, como popular bandeirinha, né? Ele passa as informações, ele passa as recomendações, né? Ele ajuda no trabalho de equipe a tomar a decisão final. Mas é ele que aciona o árbitro de campo para determinado lance, alguma coisa assim? Ou o Exatamente. árbitro de campo também pode virar e querer, olha, eu quero ver tal lance? Não, primeiramente o protocolo é o árbitro de vídeo que chama, mas alguma situação excepcional que o árbitro de campo perceber, ele também pode, né, ativar o VAR para que o VAR prepare as melhores imagens para ele poder analisar. E quando o árbitro não se interessa por um lance que a gente vê flagrantemente pela televisão, porque a televisão hoje em dia mostra de todos os ângulos, né? Sim. Quer dizer, de repente tem um lance que de repente você viu que não é aquilo que o árbitro apitou, mas ele não se interessa em ouvir o VAR, em ver, né, o que o VAR teria para mostrar para ele. Por que essa teimosia? É teimosia? Árbitro de futebol é teimoso? Não, o árbitro não é teimoso. Como eu falei desde o início, que ele tem um protocolo a seguir. Se for uma situação protocolar, pode ter certeza, né, que ele vai ver, que ele vai ouvir, que ele vai analisar. Porque se a gente não fizer isso, a gente está indo contra o protocolo, Paulo. Entendeu? E aí, quem vai ser punido é nós. E é punido? Você já sofreu alguma punição? A gente não fala em punição, a gente fala em reciclagem. É uma forma de você, né, corrigir, né, aquilo que você cometeu de equívoco e preparar para um próximo jogo, né? A gente não fala em punição, é uma palavra que a gente não utiliza no meio da arbitragem, a gente é afastado, né, para poder se aprimorar melhor e aí você voltar, né, 1, 2 ou 3 rodadas depois e fazer aí aquilo que você deveria ter feito naquele jogo que você se equivocou. Mas isso é ruim, né, para um árbitro, né?
A gente não... Ele passa a ser visto com muita desconfiança sempre. A Né? gente não quer passar por isso, né? Porque você sente muito, né? Quando você comete um equívoco, né? E a gente é preparado o máximo possível para não cometer aqui, mas somos seres humanos, né? Estamos lidando ali com situações, com interpretações da regra do jogo. O futebol está cada vez mais rápido, né? Então, assim, são milésimos de segundos que a gente tem que tomar decisões, né? E devido à velocidade que o jogo tem hoje, né? A gente, muitas das vezes, acontece, né, de você, opa, me equivoquei nesse lance, esse lance aqui poderia estar melhor posicionado para que a decisão fosse a melhor para aquele jogo. A gente vê desde sempre, né, essas histórias suspeitas, aquela coisa toda em relação à arbitragem de uma partida de futebol. Isso desde sempre, na época do Armando Marques, por exemplo, existia aquela investigação sobre a máfia do apito, não é? Que envolvia muitos times, inclusive o meu Santos estava lá no meio dessa história também. E de que teria havido uma manipulação de resultados, como a gente vê historicamente, né? É cíclico isso, né? Vira e mexe tem uma denúncia, aquilo outro. Denúncia, inclusive, da última vez feita por gente daqui de Goiás mesmo, né? Como é que vocês veem isso? Existe mesmo? Você já foi procurado alguma vez? Se puder responder, responda. Se não puder, a gente vai entender. Mas você já foi procurado alguma vez para fabricar algum resultado numa partida? Graças a Deus não, Paulo. Graças a Deus nunca passei por isso, né? Para você ter ideia, eu estou na CBF desde 2003, né? Como árbitro da CBF, de forma semestral. Nós todos os árbitros, né? Isso já faz muito tempo. Todos os árbitros têm que comprovar, né? A sua idoneidade. Nós, então, assim, hoje a CBF, né? As federações, ela tem total liberdade, né? De buscar, né, informações relacionadas àquele profissional, né? Então a gente fica tranquilo com relação a toda a situação que há de situação bancária, de situação telefônica. Então hoje, assim, tanto é que teve esse caso, né, recente sobre a questão de manipulação de resultados, né, envolvendo alguns atletas, né? Graças a Deus nenhum árbitro esteve envolvido nisso, entendeu? Nem suspeita de árbitro esteve envolvido nisso. Então, assim, a gente preza muito pela nossa carreira, né? Porque uma situação, né, pequena que seja, né, você mancha aí, né, todo um trabalho, né, toda uma classe. Então, a gente toma o maior cuidado, né? Até mesmo hoje numa entrevista, né, você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, da forma como você age, né, com quem você fala, né, prévio a um jogo, né? A gente tem todo um protocolo, né, a seguir, né, de restrição, para não permitir que possam surgir comentários, né, negativos da sua pessoa e da sua instituição. E nesse aspecto, eu quero fazer um registro aqui e te agradecer muito, porque você não costuma dar entrevista, não é? Você não costuma dar entrevista exatamente por cumprir não apenas um protocolo, seja da CBF, seja da FIFA, mas uma questão pessoal sua também, de não se expor indevidamente, desnecessariamente talvez. E eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui ao programa e tenha acreditado na gente para poder falar sobre essas coisinhas que acontecem no meio de vocês e que a gente fica curioso para saber. E a gente sabe respeitar. Por exemplo, não posso falar sobre isso, a gente respeita, que tem um protocolo, que eu não vou de maneira alguma ficar triste porque você não responder a pergunta. Porque tudo que você está respondendo já está me satisfazendo. Então eu te agradeço muito. Não, eu que agradeço, Paulo, pelo convite. A gente tinha conversado, né, recentemente, né, que assim que saísse a convocação para a Copa do Mundo, né, eu iria falar contigo, né, e fico muito feliz, né, já era um admirador, sou um fã seu. Meus familiares gostam muito, né, da sua pessoa, do seu programa. Obrigado. E estamos aqui, né, na nossa terra, né, então é importante a gente, né, ressaltar, né, todas as pessoas que fazem parte aqui desse do futebol goiano, do jornalismo goiano, né, e destravar, é o que a gente tem, né, Wilton? Exatamente. É o que a gente tem, né? É o que a gente tem, a nossa nome, origem, a credibilidade, né, o nosso nome, a credibilidade, o respeito, aquela coisa toda que você quer conservar sempre, e eu também quero. Mas, Wilton, voltando lá à história, é um assunto até que foi sugerido pelo nosso maestro Saulo Silveira, que faz a parte técnica do nosso programa, e por isso mesmo ele se interessou muito em saber sobre como é que funciona o bastidor, por exemplo, de um árbitro de vídeo, do VAR e etc. Como é que funciona? E mais do que isso, tem alguma novidade prevista já para essa Copa do Mundo na área de tecnologia? Qual seria? Então, o árbitro de vídeo ele é um profissional que trabalha junto com o árbitro de campo, né? Não tem nada diferente da instrução para o campo e para o vídeo,
Só questão protocolar, né, que nós devemos saber tanto o árbitro de campo como o árbitro de vídeo, como agir, os protocolos a seguirem. Os protocolos, né, é claro para todos, né, são situações de gol, não gol, situações de pênalti, situações de cartão vermelho e situações de erro de identificação, né, quando você dá um cartão equivocado para um jogador, sendo que era para outro, né. Então essas são as quatro situações principais, né, que o árbitro de vídeo atua. E está vindo novas atualizações, né, para essa ferramenta, né. A gente já está na imprensa, né, são situações hoje onde o árbitro de vídeo vai poder ter mais um poder de atuação, né, em outras situações, como às vezes um tiro de canto, que às vezes sai um gol, né, e não deveria sair, seria um tiro de meta. Então, assim, são inovações que estão vindo. Hoje mesmo já tem a situação do goleiro, né, que ele tem um tempo para repor essa bola em jogo e a gente faz essa contagem. São 8 segundos, né? Exatamente, 8 segundos. Então, assim, tudo isso, Paulo, veio para deixar o futebol um pouco mais rápido, né? A questão da tecnologia do impedimento semiautomático, que nós já utilizamos já na última Copa do Mundo, né, no Catar, vai ser utilizada novamente, né? Já é uma ferramenta que tem assim, um benefício muito grande, principalmente com relação ao tempo, né, que o jogo fica parado, né? E vamos ter agora em breve aqui no nosso Campeonato Brasileiro também essa tecnologia. Então são situações assim de tecnologia, né, que veio, né, realmente para ficar, que veio para somar. E você está, né, sendo atualizado sistematicamente sobre essa novidade que já deverá ser implantada agora na Copa? Diariamente a gente vocês têm um boletim, tem uma forma passando por treinamento, né, assim, vendo simulações de jogo, né, para que a gente possa já, quando chegar lá na Copa, estar preparado com todas essas inovações que teremos. Se naquela Copa que o Maradona fez o gol de mão contra a Inglaterra já tivesse o VAR, aquele gol seria invalidado. Exatamente. Foi absurdo, né? Com a mão a mesmo. Ferramenta a mano de Deus. É uma ferramenta que soma muito, né? Que deixa o jogo, né? Faz a justiça no jogo. Lógico que a gente sabe que tem situações que são interpretação, né? Que fica dividido, a gente costuma dizer que é no 50-50, né? Então, quando fica dividido, a gente sabe que uns vão gostar, outros não vão gostar, mas são o jogo de futebol, né? As decisões que a gente toma, muitas delas, né? A maioria delas é de forma interpretativa, né? A regra te dá, o espírito da regra, né? Nos cabe aí a nossa decisão de interpretar, né? E se foi isso, se foi aquilo, se é cartão amarelo, se é cartão vermelho. Muita gente vê nisso a grande beleza do futebol. A Exato. Dúvida que fica, que gera depois discussões no dia do jogo, no outro dia, meses, anos, como a gente falou no outro programa. Eu falei até, na verdade, que era a decisão do Armando Marques, né? Algumas decisões equivocadas dentro do Armando Marques, o suposto grande árbitro que tivemos no futebol nos anos 60 e 70. Quer dizer, isso faz parte do que eles chamam de beleza do futebol, a dúvida. A discussão entre os torcedores. Dúvida, assim, é a situação assim, quando a gente interpreta um lance, a gente sabe que aquele lance que ele seja assim muito, né, muito no limite, a gente sabe que isso vai gerar discussão, né? Mas no nosso meio, né, no nosso grupo, no nosso entendimento ali de arbitragem, a gente sabe, né, se tomamos uma decisão certa ou errada, né? Porque nós temos os feedback pós-jogos, né? Temos reuniões, temos nossos encontros, né? Nossos seminários para julgar, né, determinado lance, se foi certo, se foi errado, se estava no limite. Então tudo isso passa. Preparo psicológico nesse caso é fundamental para você admitir que de repente, puxa, eu errei, mas não vou errar mais. Quer dizer, que tipo de preparo psicológico vocês têm? Quem é que ministra esse ensinamento para vocês? A gente tem um profissional hoje, né, tanto na federação como na CBF, né, que nos acompanha a cada jogo, a cada treinamento. E aí a gente trabalha, né, como a gente pode melhorar, né, essa situação de você, né, opa, eu me equivoquei aqui, o que eu preciso fazer agora, né, para poder, não falando da parte técnica, da parte física, mas da parte psicológica, né, como que eu tenho que respirar, como que eu tenho que estar naquele momento ali do jogo, né, como que está o meu equilíbrio, né, como que está a minha oxigenação de tomar a melhor decisão. Então tudo isso passa por um trabalho, né, psicológico que a gente faz, né, durante todo o ano, para que a gente possa aí, né, corresponder à altura. Ô Wilton, a Copa vai ser em junho, nós estamos já em abril, maio, junho. Temos 2 meses e pouco para começar, pouco mais de 60 dias para começar a Copa do Mundo.
Você já está passando por um processo de atualização, de treinamento, de informação para poder chegar lá e desempenhar bem o seu trabalho? Sim, a gente já passa tivemos alguns seminários já da FIFA, né? Desde 2023 a gente vem fazendo seminários, né, pela FIFA, encontros com os árbitros que estavam envolvidos nesse processo, né? E depois que sai a lista final, Paulo, a gente tem uma preparação praticamente diária, né? De situações física, técnica, psicológica, análise de vídeos, né? Eu analisar com o meu instrutor técnico, né, situações de jogo, né, de decisões técnicas, decisões disciplinares, né, posicionamento no campo de jogo, como que eu devo correr, como que eu devo estar preparado para aquela jogada. Então, analisar as seleções que vão participar da Copa do Mundo. Então, tudo isso é importante para a gente chegar bem lá. Tá bem, preparação então já é contínua. É contínua. É contínua. Tá, Exatamente. Você se sente preparado? É a Sim. terceira Copa, quer dizer, o friozinho na barriga ainda vem, mas você está mais seguro. Exatamente, estou mais seguro, né? A gente está melhor preparado, né? Por toda a bagagem que tivemos na Copa passada. O que passou serve de experiência, né? A gente tem que viver o presente, né? Não adianta nada eu fazer o que passou lá, fiz os 4 jogos na Copa passada, mas agora, né, é começar do zero, né? É o pontapé inicial, é a Copa do Mundo, então é meu nome que está em jogo, é o nome da FIFA que está em jogo, né? Então preciso representar bem a minha instituição, né? E acima de tudo representar bem, né, o meu trabalho, o trabalho de toda a minha equipe. Wilton, o tempo está chegando ao limite também e a gente aqui não tem prorrogação. Só tem mais um bloco pela frente, né, que digamos seria a nossa cobrança de pênaltis. A gente vai fazer um pequeno break, um pequeno intervalo e em seguida eu volto, porque eu quero ouvir você sobre um assunto bastante polêmico, aqui no caso de Goiás. Por exemplo, muita gente se manifestou, diretores de clubes de futebol aqui de Goiás, querendo trazer árbitros de fora para apitar a decisão do Campeonato Goiano. O que é que significa isso? Não confiam nos nossos árbitros? E que sugestão, que indicação, que orientação, que palpite pelo menos você teria para dar para esses jovens árbitros que estão começando agora? Porque se não começarem, e quando começa é natural que erre, se não começarem não vão aprender nunca. Daqui a pouco o Wilton responde. Fique ligado. Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando. Que pena, né? O tempo também está se esgotando e estou recebendo aqui o árbitro Wilton Sampaio, ele que é árbitro FIFA, vai apitar mais uma Copa do Mundo. Já apitou 2 e trabalhou no árbitro de vídeo, né? Como árbitro de vídeo na primeira Copa dele. Vai ser a terceira Copa do Mundo. Olha que loucura. Qual foi o brasileiro que mais vezes apitou jogos de Copa? Árbitro brasileiro. Então, hoje nós temos o Carlos Eugênio Simon, né? Comentarista hoje de arbitragem. O Simon teve em 3 Copas do Mundo. 3, foi o máximo. Né? Então você atingiu o máximo já? Exatamente. O recorde. O recorde. Parabéns. Não, obrigado. Não é à toa, não é para qualquer um. Não, obrigado. É fruto de muito trabalho, né? Muita dedicação. Né? E eu sempre falo, Paulo, chegar à Copa do Mundo, né, é o ápice da carreira do futebol, como do jogador também, né? Só que a gente encara com muito trabalho, com muita seriedade, né? Não chegar lá vislumbrando porque eu estou na Copa do Mundo. Lógico, você tem que desfrutar daquele momento, porém sabendo da sua responsabilidade. Aumenta, né? Muito mais. Wilton, bem curto e grosso mesmo, me diga o seguinte, por que insatisfação com essa arbitragem durante o Campeonato Goiano de Futebol, né? Ao ponto de trazerem árbitros de fora para apitar os jogos aqui? Então, Paulo, a gente entende que hoje no Brasil é natural, né, você fazer essa integração de outras federações apitarem finais de campeonatos estaduais. Até mesmo no Campeonato Brasileiro, a gente, quando é clássicos, né, nacionais, muitas das vezes a comissão de arbitragem ela opta, né, por colocar um árbitro de outro estado, né, que não seja daquele estado, né, ali que pertence a ambas as equipes. E hoje é comum, né, a gente não pode ver isso como
como uma deficiência, como um trabalho fraco, como um trabalho que não está tendo, né, renovação. Não é isso, né? A nossa federação trabalha seriamente, né, buscando revelar jovens árbitros, né? Tanto é que surgiu dos últimos 2, 3 campeonatos goianos, surgiu novos árbitros, né? Não só a nível local como a nível nacional, mas a gente encara com maturidade, a gente sabe que faz parte do processo, entendeu? Vim árbitro de fora trabalhar em finais de campeonato, assim como eu já fiz várias finais fora de Goiás, né? Assim, Na final daqui você estava em Salvador. Eu estava em Salvador fazendo o Bavi, já fiz final em Minas, já fiz final na Bahia, na Paraíba, já fiz final agora recentemente também fiz finais em Alagoas. Então, sim, é natural, entendeu? A gente não pode encarar isso como que eu sou contra, não. É um trabalho que a federação entende, né? Que os clubes entendem que o melhor para aquele jogo era trazer um árbitro de fora, e a gente não pode, de forma alguma, criticar, né, essa posição tanto dos clubes como da federação. Você tem razão, a federação tem feito um belo trabalho, né? O Pita e o Ronei, à frente, né, da federação, tem feito um belo trabalho, tanto na realização do campeonato, quanto na escalação de juízes, na divulgação, enfim, todo o evento está, a cada ano que passa, ganhando uma importância maior. E ressaltar ainda, Paulo, esse trabalho da federação, a tecnologia, né, que a federação tem feito, implementado no Campeonato Goiano, né? Então, assim, os jogos hoje, todos eles do Campeonato Goiano, foi com a tecnologia do VAR, entendeu? Então, assim, uma ferramenta que a federação adquiriu, uma ferramenta que não é barata, né, investimento muito alto, e a federação, né, nos proporcionou, né, nos deu mais, assim, suporte, né, com a tecnologia do VAR no Campeonato Goiano. Você estava dizendo que na Copa do Mundo a transmissão e o VAR vai ter que trabalhar com imagens de quantas câmeras? Tem jogos que eu lembro na Copa do Catar que eu tive jogos com 40 câmeras. 40? Quer dizer, até que o árbitro de VAR entenda em qual das câmeras está aquela imagem que ele precisa tanto para o juiz dar a decisão final, quer dizer, ele vai ter que ser meio ágil também, né? Exatamente. Você já foi árbitro de vídeo. Sim, o árbitro de vídeo hoje, além dele ter que entender de arbitragem, ele tem que entender de tecnologia, né? Saber qual é a câmera certa, qual o ângulo correto, qual a velocidade. Então, tudo isso faz parte do trabalho de protocolo do VAR. E uma pergunta do nosso Saulo, mais uma vez. O VAR nada mais é do que um computador. E computador dá pau o tempo todo, né? Pifa o tempo todo. E se pifar o computador ali na hora, como é que faz? Sim, eu sei que... até reiniciar esse computador, até achar as imagens. Essa tecnologia ela é muito bem preparada para não falhar, né? Mas a gente sabe que pode acontecer alguma falha técnica. A gente tem um protocolo, né? Da mesma forma quando, né, cai energia no estádio, a gente tem um protocolo a seguir, né? Da mesma forma com a ferramenta do VAR, né? A gente espera ali um período, né? E se esse período não for possível, né, aí a gente tem que tocar o jogo, né? Não pode deixar de ter o jogo por falha da tecnologia da atrás de vídeo. Show must go on. Tem que continuar. Show tem que continuar. Tem que continuar. Wilton Sampaio, que você deixou lá na Copa do Mundo agora deste ano, que você faça uma belíssima arbitragem nos jogos que você for comandar e que você, mais uma vez, possa dar orgulho para nós aqui de Goiás. Paulo, agradeço pelo convite, né? Era um sonho, né, ser entrevistado por você. Olha, estamos num momento obrigado. aí maravilhoso, né, na minha carreira profissional, né, na minha vida particular, né, por atingir esse objetivo, né, de estar participando da terceira Copa do Mundo. Agradeço a todos, né, que fizeram parte desse processo, né, que me ajudaram de alguma forma, né, e, né, de forma especial a você por esse convite. Que isso, fiquei muito honrado. Principalmente pelo fato que você não costuma dar entrevista, não porque você não queira um ou outro, ou queira um ou outro, mas você entendeu que, como eu nunca havia feito esse tipo de entrevista, e a gente mal se conhecia, aliás, mal se conhece ainda, né? É a segunda vez apenas que eu te vejo, você achou que valeria a pena. Tomara que tenha valido a pena realmente você ter vindo. Obrigado. Mande um abraço para a sua turma toda lá em casa. A sua mãe, como é? A minha mãe, Maria Rita. Maria Rita. Meu pai, José Maria. José Maria. O meu irmão, Sávio Sampaio, também, que é árbitro, né? A minha esposa, Luciana Sampaio. Luciana que eu conheci. Os meus filhos, Theo, de 2 anos. Olha. Theo Sampaio, 2 anos. João Samuel Sampaio, de 8 anos. Que legal. Então, assim, agradeço muito, né, toda esses queridas pessoas da minha família, né, por me ajudarem, colaborarem comigo, né, no dia a dia, né, para que a gente possa, né, cada dia mais crescer, né, de forma, né, profissional, de forma particular.
Valeu a pena. Seguir, né? Seguir na Estão nossa orgulhosos caminhada. de você com certeza. Assim como nós, né? Mortais comuns também estamos orgulhosos de você, Wilton. Não, obrigado. Parabéns. Bom trabalho lá. Lembre-se de quando você estiver trabalhando lá, nós aqui em Goiás estaremos torcendo, não pela seleção A ou B, mas por você. Eu agradeço muito a torcida, agradeço muito todo o apoio que tem recebido de vocês. Obrigado, Wilton. Obrigado a você, telespectador. Tenho certeza que você gostou de conhecer um pouco mais sobre o Wilton Sampaio, nosso grande árbitro aqui no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Grande abraço para você.